Olá, o vídeo que vocês verão a seguir é um recorte da live que fiz no canal de Isaías Navi. O link estará na descrição. Então, nesse vídeo eu falo sobre teorias da conspiração, por que elas são tão propagadas, acreditam nelas, quais são as pessoas que acreditam em teorias da conspiração. Falo nesse vídeo principalmente da Terra plana, que é a teoria da conspiração que eu tenho mais experiência. Então, depois de responder talvez milhares de comentários no meu canal, ter feito debates com terraplanistas, percebi uma série de coisas. Sempre me intrigou o fato de que eles nunca dão um passo atrás, nunca nem ouvem o que a gente fala. Por que isso acontece? Então é o que vocês verão nesse vídeo. Além disso, coloquei na descrição o canal do Dr. Les Carter, que trata muito sobre narcisismo. Então, conviver com uma pessoa narcisista é extremamente difícil. Ali ele fala tudo sobre o assunto. Peço que vocês dêem uma olhada. Especialmente no vídeo de hoje, coloquei junto o chat com os comentários de quem estava ali assistindo, uma imensa quantidade de terraplanistas. Ao final do vídeo já tinha mais de 1000 comentários, a live com mais de 1000 comentários. Então sigam o vídeo lendo o chat também. Vocês vão ver como os terraplanistas comprovam exatamente o que eu falei. Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado e até a próxima. Então, inimigos da realidade, negacionismo e teorias da conspiração. O nome Inimigos da Realidade, para o título, é óbvio, né? Porque as teorias da conspiração, elas não têm nenhuma evidência, nada. Elas vão contra a realidade mesmo. Então, é justamente a diferença entre uma teoria da conspiração e uma conspiração. Então, veja que a conspiração, ela é uma verdadeira cadeia causal de eventos. Quer tomar o poder político, econômico, violar direitos, quebrar acordos. Então, isso é uma conspiração. E tem ali diversas evidências que indicam isso. Contrário a uma teoria da conspiração, que é simplesmente uma alegação de conspiração sem fundamento ou evidência concreta nenhuma que a validem. O caso, por exemplo, da Terra plana. Então, não há ali qualquer evidência, além de alguns quilômetros que a pessoa vê de praia e vê que o mar é plano, ela não tem a mínima noção de ordem de grandeza, o tamanho dela perante o planeta Terra, então ela vai achar que é tudo plano, já que ela está vendo 3 ou 4 quilômetros de mar plano. É a única evidência que poderia ter. Mas, então, a teoria da conspiração é muito diferente de uma conspiração. Uma vez vi pessoas falando sobre isso, mas conspirações acontecem o tempo todo. Não. Teoria da conspiração, ela não tem qualquer evidência concreta que a valide. E aqui você tem, por exemplo, um estudo muito interessante. Então, esse rapaz, o David, ele tem ali a referência toda, para quem quiser pegar. Lá no meu canal tem também, no último vídeo eu coloquei na descrição. Então, veja que ele fez um cálculo estatístico bastante interessante sobre a viabilidade das teorias da conspiração. Então, por exemplo, é claro que isso tem um monte de variáveis, o estudo matemático estatístico que ele fez é bastante interessante e profundo a respeito do assunto, e ele é muito ligado, diretamente ligado, é claro, ao número de pessoas envolvidas. Então, se você tiver 5 pessoas fazendo uma conspiração, pode ser que ela demore 100 anos para ser descoberta, né? É claro, essas pessoas vão morrer antes dos 100 anos, mas então nunca vai ser descoberta. Mas conforme a quantidade de pessoas, maior a quantidade de pessoas envolvidas, menos tempo dura uma conspiração. Então, ela já seria completamente desfeita, já teria provas cabais de que aquilo é uma conspiração, de que nada daquilo é verdade. Então, para a ida à Lua, por exemplo, na época, a NASA tinha 411 mil pessoas trabalhando. E isso equivale, então, pelo cálculo que ele fez, em que em 3,68 anos, né, em 3,68 anos, por quase 4 anos, estaria completamente acabada essa conspiração. Ela seria toda descoberta, vazariam informações importantíssimas, esse tipo de coisa.
E para a descoberta do câncer, por exemplo, que também é muito falado, já se descobriu a cura do câncer, estão segurando isso, o pessoal está escondendo. Veja, se você somar todos os laboratórios, trabalham neles 714 mil pessoas. Então, em 3,17 anos, qualquer conspiração a respeito desse assunto já teria sido descoberta. Descoberta que eu digo é completamente vazada e descoberta. Teria ali provas cabais. Então, e para o formato da Terra, quantos milhões de pessoas estariam envolvidas? Então, você teria todos os técnicos, todos os engenheiros, todas as pessoas que trabalham na NASA, todos os geólogos, todos os oceanógrafos, todos os Todas as astronautas, agências espaciais, né? sim, todos os astrônomos do mundo, todos os astrônomos do mundo estariam envolvidos nisso, todos os físicos, todos os matemáticos, quer dizer, é muita gente, são Pelo menos milhões de 1 pessoas. bilhão de pessoas. Muitos milhões de pessoas estariam ali envolvidas nisso, e então, em 2 minutos, uma conspiração dessa já teria sido descoberta, já teria vazado, e nós não vemos nada disso. Então, é uma pesquisa que eu fiz aí durante alguns meses, que eu sempre me intrigou isso, né? Eu participei de debates, eu respondi centenas de comentários no meu canal de terraplanistas, e sempre intrigante, porque eles continuam batendo na mesma tecla, porque eles ignoram tudo que a gente fala, eles não levam nem em consideração aquilo que você falou elevado, de forma alguma, de forma alguma. Quando chega no ponto em que eles não têm mais para onde correr, aí o assunto morre, o assunto morre. Então, fiz um debate sobre ondas, em que o outro debatedor não sabia rigorosamente nada a respeito do assunto, e depois disso mostrei vários pontos em que as ondas elas não são de comprimento constante no mar, não são, e aí o assunto morreu. Nunca mais se falou nisso, né? E finge que nunca aconteceu. Também fiz diversos experimentos a respeito da densidade atmosférica que nunca foram respondidos e nunca serão respondidos. Nunca serão respondidos. Então, o assunto não é mais tocado naquele assunto, não se fala mais naquilo, geralmente é esse o comportamento. E consequências, então, das teorias da conspiração. Você tem preconceito, isso acontece bastante, principalmente quando ocorre uma teoria da conspiração contra certos povos, minorias, etc., já imediatamente há um preconceito contra aquelas pessoas. Ainda a negação da ciência. A negação da ciência é gravíssima, isso é um retrocesso na história da humanidade. Você tem também a recusa de vacinas e métodos de tratamento, né? Então, nós vimos aí, nos tempos passados, como foi isso, como foi grave a recusa de vacinas. Também violência, radicalização e extremismo. Isso acontece bastante. Então, tem-se que as pesquisas indicam que os grupos extremistas, eles acreditam muito em teorias da conspiração. São essas consequências, são muito graves essas consequências, por isso há diversos estudos. As pessoas acham que ninguém liga para isso. Ninguém liga para teorias da conspiração, isso é um assunto que não interessa, mas ele é constantemente estudado por causa dessas consequências gravíssimas. Então, essas pessoas são um retrocesso na história humana. Elas querem nos levar de volta à época das carroças, provavelmente, né? Aqui eu sempre indico alguns autores e artigos que eu pesquisei a respeito do assunto. Então, quais são os motivos para que uma pessoa acredite e divulgue teorias da conspiração? Então, motivos epistêmicos ligados a conhecimento, uma teoria da conspiração daria explicações amplas e internamente consistentes com aquilo que ela já acredita, para preservar crenças. Esse preservar crenças pode ser, inclusive, crenças religiosas. Por isso, as teorias da conspiração estão sendo chamadas de crenças da conspiração. Então, essas pessoas, elas superestimam a sua capacidade de entender fenômenos causais complexos. Isso eu vi nos últimos 4 anos tudo isso acontecer.
Então, eu falo com muita experiência do assunto. As pessoas não sabem, não têm conhecimento algum sobre física, sobre astronomia, sobre química, e querem falar em profundidade desses assuntos. É bom ressaltar que há uma diferença muito grande entre a pessoa que ignora e o teórico da conspiração. Então, a pessoa que ignora o assunto, ela tem respeito por aquele que sabe mais do que ela. Ela tem respeito. O teórico da conspiração, ele não tem respeito por nada além dele mesmo. Nada. E do grupo dele. Do grupo dele. Então, o grupo que ele faz parte, ele respeita, mesmo assim, ele quer se destacar dentro do grupo. E ainda, ele não tem respeito por ninguém que saiba mais do que ele. É assim que a gente diferencia a pessoa que ignora o assunto simplesmente do teórico da conspiração, do terraplanista, por exemplo, mas tudo que eu falar vale para qualquer teoria da conspiração. Eu tenho muito mais experiência, claro, com a Terra plana. Então, eles simplesmente vão ignorar o que você diz. Se você estiver trabalhando numa determinada área há 40 anos e falar sobre o assunto, não, eles sabem mais do que você. Então, essas pessoas também superestimam a probabilidade de eventos simultâneos. Eventos simultâneos, por exemplo, nós temos as correlações espúrias, que é ligar uma coisa com a outra sem que haja correlação. Isso é até engraçado, tem vários tipos de exemplos assim. Então, aí nesse gráfico vocês estão vendo a correlação entre inscrições de graduação nas universidades dos Estados Unidos versus lesões relacionadas à queda de TVs. É claro que não há ligação entre essas coisas, mas a correlação para esses dois gráficos é de quase 100%, 99,6%. Então, essas pessoas, elas têm esse costume de correlacionar coisas que não têm a mínima relação para poder fortalecer ali a sua crença, o seu pensamento, a sua convicção. Isso acontece bastante. Então, elas fazem essas correlações espúrias. Motivos existenciais. Então, além dos motivos epistêmicos, os existenciais, a pessoa se sente mais segura e protegida no seu mundo, né? Porque ela vai ter essa sensação de poder e autonomia sobre o que acontece. E sentem que têm as informações que explicam sua falta de controle sobre a realidade. Então, vamos ver a principal, que são os motivos sociais. Então, a pessoa que acredita e divulga uma teoria da conspiração, ela tem uma sensação de superioridade. Ela se sente único, tanto individualmente como o grupo dela. Ela tem um senso exagerado de importância e leva à crença de que essa pessoa e seu grupo são bons enquanto os de fora são maus. Então, essas pessoas, elas são narcisistas. Narcisistas. O narcisista, então, nós vamos ver várias características do narcisista, vocês vão reconhecer muitas pessoas, muitas do chat, inclusive. E aqui você tem, então, desse estudo, é um estudo muito interessante, porque os narcisistas, eles seguem, eles divulgam teorias da conspiração. Essa autora ela tem muitos artigos nessa área. E aí o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais dos Estados Unidos descreve o transtorno de personalidade narcisista. Então a gente tem que dar uma diferença entre o narcisista e simplesmente a autoestima. Todas as pessoas têm autoestima. É bom ter autoestima. O narcisista não. O que eu estou falando aqui é do transtorno de personalidade narcisista. E o narcisismo, saúde. O narcisismo, ele tem uma espécie de um espectro. Então, o narcisismo vai desde a falta completa de estima até... As pessoas acho que não sabem disso, mas o narcisista, ele vai de uma falta total de estima até a megalomania. Então, o que se vê, por exemplo, na Terra plana é a megalomania. É o lado direito aqui do espectro do narcisismo. Porque o lado esquerdo também acontece, a pessoa ter uma baixa autoestima, mas o importante é ela aparecer, ela ter palco, ela ser, de alguma forma, qualquer forma, pelo bem ou pelo mal, ela precisa de atenção.
Então, vamos ver as características do narcisista. Aqui, essa figura que eu coloquei as características em volta, essa figura é muito simbólica do narcisismo. Então, você tem um peão que olha no espelho e vê um rei. É exatamente isso o narcisista. Então, ele se dá uma autoimportância exagerada, tem fantasias de sucesso e poder ilimitado, acreditam que são especiais e únicos, tem delírios messiânicos, acha que vai mudar o mundo, que está ajudando o mundo, que etc. Então, esse tipo de coisa chega nesses estágios delirantes mesmo. Então, acreditam que são especiais e únicos, exigem admiração excessiva, expectativas irracionais de direito e tratamento, eles acham que devem ser tratados de forma diferente dos outros, de forma especial, tiram vantagem dos outros o tempo todo. Falta de empatia, esse eu coloquei a exclamação, porque é o que eu mais vi nesses 4 anos em todos os terraplanistas, sem exceção nenhuma. Sem exceção qualquer uma, eles não têm empatia. Empatia é você se identificar com os sentimentos, com o sofrimento, ou mesmo com a alegria de outras pessoas. Eles não têm empatia. Chega a um nível desumano. Eles não têm isso, não são capazes disso. Talvez um pouco com o próprio grupo ao qual eles pertençam. Então, com esse grupo, talvez eles tenham ali um pouco de empatia, mas é fingida. O narcisista, ele é incapaz de ter empatia. Aquele que tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, aqueles que estão me ouvindo deveriam reconhecer ali as suas próprias características, ter um pouco de honestidade, pelo menos consigo mesmo, reconhecer e tratar. Tratar porque é algo grave. É grave. O transtorno de personalidade narcisista, que eu vi em 90% dos terraplanistas, ele é muito grave. Então, leva a uma vida com uma série de problemas. Pode chegar em desfechos dramáticos mesmo. Em muitos casos, eu Já vi chegou. isso. Desfechos dramáticos. Então, é bom que essas pessoas tratem o quanto antes. O tratamento é longo, complicado, exige muita terapia e talvez melhore. Provavelmente acompanha isso o resto da vida da pessoa, mas há como melhorar essa situação. Então, por que isso? Porque o narcisista, assim como aquela pessoa que se enxerga, se vê no espelho gorda e ela está com 40 quilos e ela continua se vendo gorda, isso é um delírio, é uma falta completa de senso de realidade. A pessoa já perdeu o senso de realidade. Quando não existe qualquer evidência sobre o que ela está falando e ela continua afirmando aquilo, isso é perder o senso de realidade. E é grave, pode afetar outras partes da vida, não só ali essa disputa boba de formato da Terra, mas pode afetar partes muito mais importantes da vida, né? É claro que a ciência é importantíssima, mas muitos autores não consideram a Terra plana como uma teoria da conspiração, porque seria muito medíocre até para uma teoria da conspiração. Mas eu acho que não, eu acho que a Terra plana é uma das piores, se não a pior das teorias da conspiração, porque ela vai contra muitas disciplinas científicas ao mesmo tempo, né? Então, é claro que muita gente quer combater isso. Eu mesmo combati isso durante muito tempo, numa frente de batalha mais à frente mesmo, mas não dá, não é possível. Não é assim que se faz. Não é O dessa professor forma. O Cláudio, desgaste é muito grande. Sim. posso adicionar só uma Diga. coisa? Que sobre o perigo da teoria da Terra plana é porque da conspiração da Terra plana é porque ela parece ser inofensiva. Daí as pessoas tendem a tratá-la dessa maneira. Só que ela é tão destrutiva quanto as outras, porque normalmente ela carrega todas as outras na bagagem, mas está com a máscara de inofensivo, está com a máscara de cachorrinho na calçada. Parece uma Sim, coisa sim. inofensiva, Sim, mas não é. muitos consideram inofensiva, mas não é de forma alguma inofensiva, é uma das piores, se não a pior das teorias da conspiração, porque nega muita coisa ao mesmo tempo, é uma negação completa da ciência.
uma negação quase que completa da ciência. Então, outras características, a falta de empatia, então, eu acho que é a mais, que eu mais vi nesses anos, são pessoas que não são capazes de ter qualquer ligação com outra pessoa, nesse sentido de se identificar com o mesmo sofrimento de outras pessoas. Se for uma pessoa contrária a ela, estiver de alguma forma sofrendo, é capaz dela dar risada, ou ela achar naquilo um meio de se promover mais ainda. Então, se promover em cima do sofrimento dos outros. Isso também pode acontecer, mas empatia eles não têm nenhuma, parecem assim autômatos. Os terraplanistas parecem autômatos, robôs. Não parece que há um ser humano ali. É difícil dizer isso, é desagradável dizer isso, mas foi o que eu sentia, foi a minha experiência pessoal. A falta de empatia é tão grande, mas tão grande, que foi assim que eu me senti. Ali você vê no narcisista uma arrogância extrema, extrema. Então, eles são capazes apenas de deboches. Eu não estou lendo o chat por motivos óbvios, porque eu não perco mais tempo com isso. Mas deboches, ameaças, intimidações, deve estar cheio de deboche aí no chat. Então, eles só estão reafirmando o que eu estou dizendo aqui. Eles estão ratificando tudo o que eu estou dizendo aqui. O terraplanista ou de qualquer outra teoria da conspiração tem uma imaturidade emocional imensa. Então, são pessoas emocionalmente imaturas, isso a gente percebe sempre em debates, coisas assim, vou falar de debates um pouco mais à frente, mas a gente sempre percebe em debates a total infantilidade com que eles agem, com que eles respondem, mudam de assunto o tempo todo, querer discutir física quântica com uma criança. É impossível. A criança não está entendendo o que você está falando, não está prestando atenção, está prestando atenção apenas no que ela pensa, no que ela quer. Então, não é debate, de forma alguma. E uma paranoia elevada. Uma paranoia elevada também é muito comum nos narcisistas. Então, essa paranoia, eles acham que estão sendo perseguidos o tempo todo. Acham que há uma perseguição em todo lugar. Eu não sei como essas pessoas dormem, sinceramente não sei. Devem ter crises de ansiedade absurdas, porque essa paranoia elevada leva à ansiedade, a ansiedade leva a outras coisas. Então, eles precisam tomar cuidado com isso também. Um artigo muito interessante sobre os narcisistas. Então, um outro motivo de por que as pessoas escolhem e divulgam teorias da conspiração é o seguinte: eu sei coisas que eles não sabem. O título do artigo é esse, e trata justamente dessa questão da posse de informações não convencionais e escassas. Ou seja, bilhões de pessoas acreditam que a Terra é esférica, mas eu e meu grupo, isso se chama narcisismo coletivo, eu e meu grupo acreditamos que a Terra é plana. A Terra, ela não é esférica, apesar das milhões de evidências que existem, apesar dos estudos feitos por pessoas muito mais capazes do que elas ao longo de 2.000 anos. O conhecimento, ele se deposita camada por camada, então qualquer problema que houver numa camada, a outra já não segue. Não dá para colocar outra camada em cima. Então, isso é o próprio método científico, isso é constantemente revisto, discutido, acham-se as melhores possibilidades para um determinado problema, são feitos cálculos cada vez mais precisos, a aparelhagem muda o tempo todo com a tecnologia, você tem aparelhos e métodos cada vez melhores, então tudo isso é discutido o tempo todo, é assim que a ciência funciona. Já essas pessoas, a gente percebe, eu percebi, achei que fosse ser um debate interessante, mas são pessoas extremamente infantis e arrogantes, né, com as quais não vale a pena você debater. Então, um extremismo da crença. Não é qualquer bobagem que se diga que vai valer, não. Tem que ser uma crença extremamente, que tenha um extremismo, como a Terra plana. A Terra plana é a mais extremista das teorias da conspiração. Então, essas pessoas, esses narcisistas, eles procuram não só uma teoria da conspiração, uma coisa pequena, não, algo que seja grande. Ainda,
A teoria da conspiração dá um conhecimento oculto, importante e imediato para que aquele que acredita se torne um especialista, possuidor de um conhecimento que nem mesmo os assim chamados especialistas possuem. E isso eu vi muito ao longo desse tempo. Nós conhecemos, inclusive, o maior especialista de ondas do mundo, né? Se isso não for narcisismo, eu não sei mais o que é, né? Então, são pessoas que não têm o mínimo conhecimento, e eu tive provas cabais disso. Essas pessoas não têm o mínimo conhecimento sobre aquilo que falam, não sabem sobre o que estão falando, mas elas se tornaram especialistas naquele assunto. Então, isso é típico do narcisista, da pessoa que tem um transtorno de personalidade mesmo e que deve se tratar com urgência. Ainda, perfis de argumentação e padrões argumentativos são coisas que a gente vê todos os dias aí nos chats, nos sites, os canais que tratam desse tipo de coisa. Essas argumentações são muito comuns com terraplanistas, que é o que eu tenho maior experiência, mas vale para qualquer teoria da conspiração. Uso comum de diversas falácias e inversão do ônus da prova. Isso é dito, já foi estudado, é dito em vários artigos. Então, eles exigem dos outros. Eles têm um modelo novo, uma ideia, não é nem modelo, não é teoria, nem ideia, é uma convicção. Ideia ainda tem base em alguma coisa real. O que eles têm é um delírio, uma convicção, são pessoas que vestem uma máscara, né? E se sentem bem com aquilo, naquela falta total de realidade, elas se sentem bem porque elas precisam se sentir superiores aos outros. Elas têm o narcisista tem essa necessidade de se sentir superior, como nós temos necessidade de tomar água. É a mesma coisa. Se eles não se sentirem superiores de alguma forma, eles secam. Eles precisam de palco, eles precisam aparecer. Nós, na nossa inocência, debatemos com eles. Quer dizer, nós damos exatamente o palco que eles querem. Nós estamos fazendo exatamente o que eles querem, dando palco para eles. Então, no meu canal, por exemplo, não entra um terraplanista. Ah, porque eu sou incapaz de debater? Não, porque eu não quero mesmo. Não faz bem, são pessoas tóxicas. São pessoas que fazem mal aos outros. Então, são escolhas que cada um deve fazer. Eu entendo muito bem que nós temos um indisfarçado prazer de ver essas pessoas se arrebentando, argumentativamente, é claro. Então, ver um terraplanista perder completamente num argumento, o que é comum. Nós adoramos ver isso. Reconheço que nós gostamos muito, mas o grande problema, ao subir no palco, é atuar como eles atuam. Sem ética, sem honestidade, né? Esse é o problema de você cair a esse nível. Quando ocorre a discussão, o sangue começa a ficar quente, né? E tem todo esse tipo de coisa. Não tem nada pior do que perder a compostura, do que ficar nervoso. Isso só faz mal para a saúde. Então, eu já vou falar mais sobre isso, mas o que eu recomendo é não debater, não discutir. Você está fazendo justamente aquilo que eles querem. Justamente, dando atenção. Então, eles não são capazes de sentir vergonha. Isso é raríssimo. O importante é aparecer, é ser notado, de qualquer forma. Se está passando vergonha, está sendo desonesto, está sendo mentiroso, ou qualquer outra coisa assim, isso é o de menos. Eles sabem o que é ser honesto ou desonesto, eles sabem o que é o verdadeiro e o que é o falso, mas eles se acham acima de tudo isso. Acima da honestidade, acima do certo e do errado, acima de tudo isso. São pessoas que precisam se sentir superiores. Uma outra forma de argumentação é o errante data. O uso de detalhes específicos que são, em sua maioria, irrelevantes, atribuíveis à coincidência ou baseados em informações imprecisas. É o caso, por exemplo, do famoso marégrafo, do 2/3, esse caso, né? Então, veja, o importante não é que dois lados da Antártida foram cobertos e chegaram no Estreito de Drake, o que só pode acontecer numa Terra esférica, nunca aconteceria numa Terra plana,
para desviar o foco dessa questão, tinha que ter um marégrafo não sei aonde, tinha que ter um pinguim morto não sei aonde. Então, nós já vamos ver esse tipo de argumentação é só para desviar a atenção, na verdade é uma argumentação completamente desonesta, como eles fazem normalmente. A retórica da investigação científica. Então, tem dois tipos de retóricas que eles usam muito, a retórica da investigação científica e das perguntas. A da investigação científica pretende transmitir uma impressão de irrefutabilidade, uma preocupação com demonstração e apresentação de provas em reação à versão oficial. Então, eles se apresentam, parece que eles estão fazendo uma pesquisa. Não, veja bem, eu sou pesquisador, sou escritor, estou aqui fazendo uma pesquisa. Não, aquilo que está sendo feito não tem nada de importante, não tem nada de relevante. Se bobear, é até algo ruim para a sociedade, né? Algo que pode trazer graves consequências. Então, não há ali nada do que se aproveite. Não é uma pesquisa séria, não é uma pesquisa científica. Mas tem essa vertente de retórica, que é aquele que se faz de pesquisador, usa, inclusive, se apoia no jargão científico, usa palavras como termodinâmica, esse tipo de coisa, mas não sabe nem do que está falando, né? Não tem a mínima noção do que está falando. Então, é apenas um apoio no jargão e dá essa impressão de fazer uma pesquisa, mas, na verdade, não tem nada ali, é completamente vazio. E tem, é claro, a que eu mais vi, então essa da investigação científica é um pouco mais rara. A mais comum é essa que os terraplanistas usam, que é a retórica de apenas fazer perguntas. Então, parece ser ali um empreendimento sistemático de questionamento da versão oficial. Não é um questionamento, é só um tipo de retórica, no sentido de ser desonesto mesmo, um sofisma, né? Os sofistas. Me lembra dos sofistas. Então, um tipo de retórica em que tende a desviar do assunto, tende a tirar do foco a questão, o debate. Aliás, coloque um terraplanista aqui dentro, eu não vou conseguir falar mais uma palavra. Se tiver 10 pessoas, 9 pessoas nessa sala, colocar um terraplanista, eu não vou conseguir mais falar uma palavra. Ele vai dominar completamente a situação. Vai ser uma coisa extremamente desagradável e é assim sempre. Sempre. Mesmo quando eles estão falando entre eles, é uma bagunça. É uma baderna. Então, se você colocar um terraplanista que ninguém mais fala, só ele. Porque ele precisa do palco. Ele precisa o tempo todo ser de alguma forma apreciado, pelo bem ou pelo mal. Então, esse questionamento constante que os terraplanistas fazem é uma forma de retórica desonesta, é claro, porque todas as perguntas que eles fizeram já foram respondidas milhares de vezes. Eu mesmo respondi algumas delas, meus amigos responderam outras tantas. Então, existe, é claro, eu acho que os terraplanistas não sabem o que é Google. Então, eles não têm essa independência intelectual, eles precisam da gente para responder. Mas todas as perguntas já foram respondidas em todos os detalhes. O que eu aconselho, não respondam mais. Cobrem, porque tudo isso é um desvio da atenção para não dar satisfações da própria ideia do que eles acreditam. É simplesmente isso, é um desvio de atenção para que eles não tenham que dar satisfações, porque, é claro, a ideia é tão fraca que desaba no primeiro toque. Acaba. É ideia bolha de sabão, você encosta, ela explode. É assim que acontece. Então, não expliquem nada. Cobrem. É assim que deve funcionar. Porque até agora não explicaram nada. A Terra plana não funciona no espaço, no céu, no mar e na Terra. Não funciona de forma alguma, não tem um cálculo matemático ali, não tem uma modelagem, não tem nada. Não tem um experimento que não seja amador, é claro. Nada disso. Então, por que essa retórica toda funciona para
o caso das teorias da conspiração. Claro que está funcionando, porque se tem muitas pessoas que acreditam nisso, é claro que funciona de alguma forma. Funciona porque se concentra muito mais na informação do que na crítica. Então, a informação ela é dada ali ao inscrito, à pessoa que está assistindo o vídeo, mas nunca essa informação vai ser criticada, vai ser analisada de uma forma lógica, de uma forma científica. É simplesmente colocada uma informação. Então, o globo está errado aqui, o globo está errado ali, e só. Não há, o globo está errado aqui porque não bate com essa fórmula, porque... Não há um desenvolvimento disso. Então, é muito fácil você conseguir a atenção das pessoas quando você só dá informações. A crítica precisa de um esforço maior, digamos assim, para a pessoa conseguir entender aquilo, exatamente precisa de uma pesquisa, né? Então, o que se vê é simplesmente as pessoas aceitarem aquilo, aceitarem informações sem criticar nada. Por isso, as teorias da conspiração, elas têm essa eficácia na retórica e pelo fato de que existem muitas pessoas narcisistas, é que elas têm esse sucesso todo. Então, as teorias da conspiração, elas tendem a piorar e não melhorar. Infelizmente, é o que eu percebo, apesar de muita gente combater, elas tendem a piorar. E tem, como eu disse, consequências gravíssimas para a nossa sociedade. Então, como se deve combater teorias da conspiração? Veja, o debate, não aconselho de forma alguma debater com terraplanistas, principalmente quem não tiver experiência com isso. Tem pessoas que têm muita experiência em debater com terraplanistas. Tem pessoas que não, que são especialistas em suas respectivas áreas, conhecem muito daquele assunto, mas não sabem todos os buracos que tem ali para debater com um terraplanista. Ele vai fugir do assunto, vai fazer de tudo, todas as técnicas as mais desonestas, para tirar a sua atenção, para mudar o foco, para fugir do assunto. Isso nós vemos sempre, sempre. Isso é extremamente comum. Então, o que eu aconselho? Não dar palco a narcisistas, é justamente o que eles querem. Argumentar e debater é, de alguma forma, dar credibilidade. Olha, estou conversando, debatendo com o grande professor, com o doutor, né? Eles precisam te puxar para o palco deles. Isso que eles precisam, isso que eles querem. É te puxar para o palco deles e ali eles ganham. Eles ganham. Não tem como você ganhar um debate de um narcisista. Isso precisa ficar muito claro. Não tem. Porque ele está acima do certo e do errado, ele está acima do decente, ele está acima do honesto. Para ele, nada disso vale. Então, todas as armas são válidas em um debate para ele. Eles não sabem o que é um debate honesto. Não têm a mínima ideia do que seja isso. É como se você fosse com uma briga, você só pode usar as mãos, você vai agir dentro das regras e ele vai tirar uma arma, uma faca, algo assim. Exatamente isso que acontece. É claro, usando uma analogia, simplesmente. Não estou dizendo que essas pessoas são violentas, mas argumentativamente é isso que eles fazem. É isso, vale tudo para aparecer. Então, eles precisam disso, precisam de palco. Ainda, o que nós podemos fazer para combater teorias da conspiração? Que tem, infelizmente, crescido, não diminuído. Os mais recentes estudos indicam que as teorias da conspiração crescem. Estudaram muito a ligação de teorias da conspiração com essa parte que eu falei no começo, da pessoa se sentir melhor com uma teoria da conspiração, dela se sentir mais segura, por exemplo. Só que perceberam, depois de muita pesquisa, que não funciona, que essas pessoas continuam inseguras, continuam deprimidas, continuam tristes. Então, o narcisista, ele tem essa vida muito difícil, muito difícil.
na relação com pessoas, na relação com trabalho, narcisistas não conseguem trabalhar em equipe. Para eles é um sofrimento trabalhar em equipe, porque ele precisa mandar nessa equipe. Nem sempre ele é quem vai mandar, né? Então, a outra forma é aumentar de forma rapidíssima, drástica, o pensamento crítico. Essa é a outra forma de combater teorias da conspiração que são extremamente nocivas. Então, primeiro, não dê palco ao narcisista. Isso aí é como você estar na zona de exclusão de Chernobyl. Nada é pior do que isso. Nada é pior do que você debater, tentar ensinar, tentar passar aquilo que você sabe e a pessoa não está nem aí para o que você está dizendo. Ela está pensando lá na frente como vai te enganar. Não é um debate válido, não é um debate honesto. Nunca vai ser. Então, não dê atenção a essas pessoas, porque não é isso que elas querem. Elas não querem o conhecimento, elas não querem a verdade, elas querem simplesmente satisfazer uma necessidade pessoal. Essa necessidade pessoal é ter palco. Então, está aí, gente, a apresentação que eu tinha para fazer. Agradeço muitíssimo o tempo de vocês. Olha, chegou aí o Sol de Geleia no final. O Milton tá aí. Preciso agradecer aos terraplanistas do chat que provaram o meu ponto de vista.